Olá! Hoje então nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos amorosos, né? Que é um assunto que muitas pessoas gostam de entender um pouco melhor. É um assunto, né? É um tema muito buscado também em sessões de terapias. Enfim, o ser humano ele nasceu para se relacionar, né? Então, por isso, a importância de nós entendermos um pouco sobre esse assunto, até para que a gente possa construir, né, ao longo da vida, relacionamentos mais sadios, relacionamentos mais maduros, né, digamos assim, relacionamentos onde ambos possam crescer juntos no sentido de aprender um com o outro, né? Então, sobre isso nós vamos conversar. Em determinado momento da vida, né, conhecemos uma pessoa onde há um interesse mútuo, né, e ali elas começam a se relacionar e começam a se gostar, até que começam a dizer que se amam, né? Porque eu te amo, tu é o amor da minha vida, né? Tu é minha alma gêmea. E aí, enfim, né? Eu assim, gente, eu acredito sim num amor transcendental, num amor de alma gêmea, sim, eu acredito nesse tipo de amor, porém, esse tipo de amor, ele tá relacionado com o nosso nível de consciência, né? Está relacionado também como está a nossa relação com o nosso ego, mas sim, eu acredito que exista esse tipo de relacionamento, sim. O que acontece? Daí, né, as pessoas elas se apaixonam e tem toda aquela energia do amor, da paixão, aquela troca e tal. E o tempo vai passando, né? E falam, né? Porque quero envelhecer contigo, tu é o amor da minha vida e tal. Porém, chega um determinado momento da vida que pode ser que uma das partes, né, não queira mais. Uma das partes queira viver outras coisas, né? Conhecer outras pessoas, inclusive. E aí a outra parte, né, que não gostaria que o relacionamento terminasse, começa a ver a pessoa que quer terminar com outros olhos. Ou seja, todo aquele amor que ela dizia sentir pelo outro se transforma em sentimentos, não vou dizer ódio, tá? Mas sentimentos ruins, assim. Ela começa a ver aquela pessoa onde ela dizia que era o amor da vida dela com outros olhos, né? E aquela pessoa que era um ser maravilhoso, um ser, né, enfim, começa a ser uma pessoa do mal, começa a ser uma pessoa que não era tão bom não, né? E aí, né, algumas pessoas inclusive querem prejudicar a outra, né? E por que, né, isso acontece? Onde foi? Que amor era esse? Que nem a música do Humberto, né? Que amor era esse? Que amor era esse, né? Que agora se transformou em uma aversão. O que acontece, né? Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de construir histórias mirabolantes, de construir castelos que existem somente dentro da nossa mente. Então a gente imagina, né, idealiza uma vida, a gente cria toda uma história. E o que a gente faz? A gente vai lá e inclui o outro nessa história. Só que quando o outro chega e fala assim, não, eu não quero ser incluso nessa história, eu quero viver outra história, eu quero viver a minha história. Aquele ser humano que criou toda aquela expectativa, né, aquele castelo, o ego dele é ferido. Aí vem a carência, né? Aí vem esse ego que está nas alturas, né? Porque o que acontece? O outro, ele não está mais adulando o seu ego, o outro não está mais ali suprindo as suas carências, né? Aí o jogo muda. Aí aquele ser humano passa a ser um ser humano não tão legal assim, né?
E aí a gente começa a entender que a dinâmica dos relacionamentos é a base da troca, né? Enquanto o outro me agrada, enquanto o outro supre ali os meus desejos, né? Os meus doces desejos, o outro é um ser humano legal, é um ser humano do bem e eu sinto amor por ele. Agora, quando ele diz não pra mim, aí ele não é um ser humano legal. Aí ele, né? A gente sempre coloca a culpa no outro. O que acontece? Temos que primeiro olhar para o nosso umbigo, olhar para as nossas carências, para os nossos medos e viver a realidade, né? Não ficar criando histórias na cabeça, ou se você criar histórias na cabeça, entenda que o outro não é obrigado a fazer parte disso, né? Então, é se responsabilizar pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, né? E assim, gente, um relacionamento, primeiro, ele precisa acontecer dentro de você. O relacionamento, ele precisa acontecer conosco, para depois a gente poder se relacionar com o outro. Nós precisamos saber se relacionar conosco, comigo mesma. Eu preciso saber me relacionar comigo mesma, né? Eu preciso experienciar a minha solitude, eu preciso gostar de estar na minha companhia, né? E isso é um caminho de autoconhecimento, né? É um caminho de autoconsciência para que a gente possa fazer a nossa autogestão, né? O que é um caminho de autoconhecimento, autoconsciência e autogestão? Autoconhecimento é saber o que eu gosto, né? Me conhecer um pouco mais, construir, né, uma vida em que pelo menos eu saiba o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Autoconsciência é tu começar a analisar o porquê de determinadas ações, né? O porquê de repetir padrões na vida, né? Aí tu começa a ter consciência e com isso tu vai poder fazer uma autogestão, né? Tu vai basicamente se distanciar, observar e a partir disso fazer as escolhas, né? E isso a gente só consegue fazer se a gente começar primeiro a nos conhecermos um pouco melhor e ter uma boa relação conosco mesmo, né? É como se a gente precisasse ter um casamento alquímico dentro de nós, essas duas energias, né, que nos habita, né, o masculino e o feminino. E a partir daí a gente vai ter, a partir desse processo, digamos assim, desse casamento alquímico, né, a nossa dependência com relação ao outro, ela diminui, né? E isso não significa que você não queira se relacionar, então eu não vou querer me... Não! Se relacionar é bom, é saudável, né? O ser humano, ele está aqui para isso. Porém, a gente tem que entender que o outro... A gente não pode botar o nosso fardo, o nosso peso de todas as nossas crenças, as nossas carências, o nosso sofrimento de uma vida em cima do outro, né? Então, como eu falei, né, eu acredito num amor assim, sabe, num amor entre almas, né, porém que uma não interfira na outra e que se respeitem absolutamente, né, e isso é uma conexão de coração, quando você se relaciona com o outro, pautado no amor, né, na confiança do amor. Isso não é fácil, eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, tá? Mas ela é possível. Quando você se relaciona com o outro, pautado, né, na confiança do amor, a mágica acontece, as coisas acontecem, as coisas vão fluir
né, nesse sentido, porque você vai confiar, simplesmente você vai confiar na vida, né? Você não vai querer estar no controle de tudo. Mas para que isso aconteça, né, é uma questão de um caminho interior, né? É construir uma consciência meditativa, né? Se silenciar-se, se observar, né? Enfim, as relações elas só podem existir com a total liberdade. E a liberdade, né, é uma conquista da alma. E aqui eu não estou falando liberdade no sentido de, ok, vou me relacionar com a pessoa e posso ficar com outro. Não, isso aí o casal decide ali como é que vai ser essa dinâmica. Mas quando eu digo liberdade, é uma liberdade da alma, né? É uma liberdade dos condicionamentos que a nossa mente vai criando. E é possível, isso é um caminho possível de conquistar, né? Então, eu acho que acabei me estendendo no vídeo aí, mas eu acredito nesse amor, sim, acredito. Já experienciei esse amor, por isso que digo que acredito nesse amor onde tu apenas quer o bem do outro, independente se o outro quer construir uma vida ao seu lado ou não, tá bom? Então, obrigada, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço muito se você ficou até o final, quer dizer que o assunto foi interessante, né? Se você gostou, por favor, nos ajude. Dá um gostei ali, curte, se inscreve no canal para que a gente possa continuar fazendo mais conteúdos, tá bom? Beijo grande e até mais. Beijo.